Nós vamos abrir a Escritura Sagrada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 7. Eu deveria ter chegado um pouco mais cedo para estar com vocês, mas houve um pequeno problema no avião. Uma luz de emergência que não funcionava. E é melhor que tenha acontecido antes dele levantar voo do que lá em cima, não é? Embora algumas pessoas dizem, lá em cima, se acontecesse, já estava mais perto da glória. Mas essa foi a razão. E no aeroporto eu estava mandando mensagem para minha família, e eu brinquei com minha nora, dizendo para ela o seguinte, dizendo, olha, o assunto que eu vou pregar hoje, ele é tão complexo, que provavelmente alguns membros da minha igreja tenham sabotado o avião para eu não pregar sobre esse assunto. Meire mandou outra mensagem dizendo, na verdade, pode não ser os membros da igreja, mas pode ser justamente alguém que não é membro da igreja, alguém que nem crente é, e que não queira que esse assunto seja abordado. Nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento. Nós vamos abordar isso à luz da Escritura Sagrada, e esse é um assunto doloroso, esse é um assunto complexo. Nós vivemos em uma sociedade que está mais orientada pela cultura do que pela Escritura. Nós iremos buscar a orientação da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, para esses assuntos e ver como que eles se encaixam com a nossa fé, com a nossa devoção em Cristo Jesus. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 7, nós leremos do versículo de número 8 ao versículo de número 15, e depois nós olharemos alguns outros versículos. Eu peço que logo depois da leitura você mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Diz assim o texto bíblico, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Vamos orar? Senhor bendito, nós bem sabemos que podemos de fato abrir a Tua palavra, podemos lê-la, mas somente Tu podes abrir o nosso entendimento para compreendê-la, e somente Tu podes abrir o nosso coração para obedecê-la. A nossa oração nesta manhã é que faças isso, ó Senhor, que fales ao nosso coração, iluminando a nossa vida, dando-nos graça para compreendermos a Tua palavra e graça para obedecermos a Tua palavra, a fim de vivermos neste mundo como filhos do Senhor, como filhos da luz, e não andarmos como filhos das trevas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. A carta do apóstolo Paulo, ela está dividida em duas partes principais. Do capítulo 1 até o capítulo 6, Paulo estava abordando com alguns assuntos que estavam na igreja, aconteciam na igreja, e ele ouviu falar daqueles assuntos por meio dos irmãos da casa de Cloe.
Algumas pessoas podem olhar para isso e pensar, os da casa de Cloé, eles eram verdadeiros dedos duros, né? Ficavam assim, dizendo tudo o que estava acontecendo de problemas na igreja e levaram aquilo para o apóstolo Paulo, sabendo que o apóstolo Paulo iria dar uma bronca naquela igreja. Mas graças a Deus, pelos membros da casa de Cloé. Se eles não tivessem falado com o apóstolo Paulo, provavelmente a igreja continuaria com os seus problemas, provavelmente a igreja continuaria em um verdadeiro declínio espiritual, podendo até mesmo desaparecer, deixar de ser igrejas. Então, essa primeira parte da carta, Paulo estava tratando daquilo que ele ouviu os membros da casa de Cloé dizerem que estava acontecendo na igreja, divisões na igreja, imoralidades na igreja. Irmãos levando outros irmãos ao tribunal na própria igreja. E Paulo tenta abordar e responder aqueles problemas. Do capítulo 7 em diante, o apóstolo Paulo vai responder agora algumas perguntas que os próprios membros da igreja de Corinto fizeram a ele, por meio de cartas. Se você observar, no versículo de número 1 do capítulo 7, quanto ao que me escreveste. Então ele começa a falar de uma carta que ele recebeu dos coríntios, e essa carta tinha algumas perguntas. No capítulo de número 8, versículo de número 1 diz, no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos. No capítulo de número 12, a respeito dos dons espirituais, irmãos. E no capítulo de número 16 ele diz, com respeito a coletas na igreja. Então, tudo que ele está abordando, do capítulo 7 em diante, são perguntas, questões que os membros da igreja sugeriram para ele ou fizeram a ele, e ele tenta abordar a essas perguntas agora pastoralmente. No capítulo 7, ele tenta abordar essas perguntas com relação ao casamento, solteirice, divórcio e novo casamento. Se você observar, no versículo de número 8, ele começa o verso de número 8 dizendo assim, aos solteiros e viúvos, ou seja, aqueles que estão descasados, solteiros e viúvos. No versículo de número 10, ele diz, ora, aos casados. Então ele fala com esses que são casados. No versículo de número 12 em diante, ele fala sobre aqueles irmãos que estão casados ou estavam casados com um cônjuge que era descrente ou incrédulo. Essa era uma nova situação para a igreja primitiva. Muitas pessoas que já estavam casadas haviam sido convertidas quando elas receberam o evangelho, e agora um dos cônjuges foi convertido, mas o outro não. Como fica a situação dessas pessoas? E ele aborda também o aspecto, no versículo de número 25, ele fala sobre as virgens, ou melhor, a expressão aqui seria as noivas, aquilo que nós chamamos como noivos, aqueles que estão prometidos ao casamento. Como que você deve se comportar? E se você disser, eu não me encaixo em nenhuma dessas categorias, no versículo de número 12 ele ainda diz, aos demais. Então, na verdade, você tem aqui orientações para todos na igreja e de alguma maneira você vai se encaixar dentro daquilo que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Pois bem, Paulo vai abordar esse assunto que tem sido espinhoso muitas vezes sobre casamento, divórcio, novo casamento. E é engraçado você observar que casamento é um dos temas principais da Bíblia Sagrada. De fato, nos 3 primeiros capítulos da Bíblia, você já tem informações sobre a instituição do casamento. Quem instituiu foi Deus, foi ideia de Deus. Você tem informações sobre o ataque que Satanás faz ao próprio casamento. Você tem informações sobre como que o casamento foi afetado pelo pecado. Isso tudo em dos 3 primeiros capítulos da Bíblia. Há muito debate sobre esse assunto. E aqui nós temos basicamente 2 grandes posições. Primeiro tem uma posição histórica, tradicional, da igreja cristã, ao longo dos anos, que é a posição que zela ou vela pela santidade do casamento. Casamento deve ser mantido santo, deve ser mantido puro, para que ele seja um instrumento a lutar contra a impureza. Casamento deve ser mantido santo, para que ele demonstre, resplandeça a santidade do próprio Deus.
Por outro lado, mais recentemente, nós temos tido algumas posições mais progressistas. Aquelas que falam da transitoriedade do casamento. Você casa e se não der certo, se separa. Incompatibilidade de gêneros. Não era a pessoa que você achava que deveria se casar com ela. Então você tem aí um grupo mais progressista hoje que tem tratado o casamento de uma maneira bem transitória, como uma decisão que você assume hoje, mas amanhã ela pode muito bem ser quebrada. Pois bem, antes de nós entrarmos no que o apóstolo Paulo diz aqui nesse capítulo, nós precisamos observar, pelo menos, 3 coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, Paulo aqui não está desenvolvendo toda uma teologia do casamento, ou do divórcio, ou do novo casamento. A Bíblia Sagrada fala muito mais sobre isso em outros textos. Nós já mencionamos Gênesis, onde Deus institui o casamento. Nós poderíamos pegar o texto de Malaquias, capítulo 2, que diz que Deus odeia o divórcio, Ele odeia o repúdio, Ele não o aprova. Nós poderíamos pegar textos de Moisés, na lei de Moisés, onde Moisés diz que permitiria o divórcio por causa da própria dureza do coração. Poderíamos pegar textos em Mateus capítulo 5, ou Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, onde também nós falamos e temos textos sobre o casamento, e por que não dizer Efésios capítulo 5, onde o apóstolo Paulo descreve como que o marido deve tratar a esposa, como que a esposa deve tratar o marido, como que filhos devem se relacionar com os pais e os pais com os seus filhos. Ou seja, Paulo aqui não está desenvolvendo uma teologia do casamento, ele está meramente respondendo algumas perguntas que foram feitas para ele. Segunda coisa que é necessário observar, algumas coisas estavam acontecendo na cidade de Corinto. Ele menciona isso. No versículo de número 26, ele fala de uma angustiosa situação presente. Versículo de número 32, ele fala de uma constante preocupação, que isso vai influenciar a maneira como ele aborda o assunto. Tanto que várias vezes você vai observar nesse texto, parece que a preferência do apóstolo Paulo é para que o indivíduo não se case, para que ele mantenha solteiro. Ele vai dizer no versículo de número 8, aos solteiros e viúvos eu digo, é bom permanecer-se no estado como também eu vivo. Você vai dizer, é bom. Por que Paulo prefere isso? No versículo de número 26 ele explica, por causa da angustiosa situação do presente, é melhor que não se case. Você vai dizer, o que poderia ser algo assim? Talvez uma perseguição. Talvez uma escassez, uma crise financeira na ocasião. Se eu e você vivêssemos há 20 anos na África e nós fôssemos da tribo dos Hutus ou dos Tutsis, onde havia uma briga muito grande, se nós casássemos com alguém de uma outra tribo, nós veríamos que a situação seria tão angustiosa que os Hutus pegavam e matavam os Tutsis. E como os Tutsis eram mais altos do que os Hutus, e os Hutus eram mais poderosos, os Hutus pegavam os Tutsis e cortavam os pés deles, para eles ficarem pelo menos da mesma altura. E você tem várias pessoas mutiladas lá até hoje. Naquela angustiosa situação de grande perseguição e de dor, certamente, se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo sobre casamento, ele diria, por causa da presente situação é melhor que você não case. Nós precisamos lembrar disso. A terceira coisa que é necessário observar é que o apóstolo Paulo aqui está tentando responder a um grupo que existia na igreja, e aquele grupo que existia na igreja defendia que a pessoa não deveria nem se casar, não deveria ter relação sexual, e se tivesse casado era melhor que ela se separasse. É isso que ele está dizendo no versículo de número 1, quando você observa o versículo 1 do capítulo 7, quando diz, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui não é o apóstolo Paulo que está dizendo, olha pessoal, é bom que o homem não toque em mulher. Não é isso. Essa não é a posição do apóstolo Paulo. E você vai observar que essa não é a posição dele, porque no próprio versículo de número 5, ele vai falar sobre os casados, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração. Paulo está dizendo, eu não sou contra o sexo, eu não sou contra a relação sexual entre as pessoas que estão casadas. Pelo contrário, eu digo, não vos priveis um ao outro. O que Paulo, então, está dizendo no versículo de número 1? Ele está citando a tese, aquilo que um grupo da igreja
defendia. Havia um grupo da igreja que era um grupo ascético, um grupo que defendia dizendo, já que nós somos crentes, já que nós devemos ser santos, já que nós devemos viver uma vida sem problemas, melhor então que o indivíduo não se case, melhor que os casados se separem, melhor que não exista relação sexual alguma, porque essa é a única maneira de manter a pureza nesse mundo. Paulo diz, não é bem assim. Quanto ao que vocês me escreveram sobre o fato de que não é bom que o homem toque em mulher, versículo de número 2, ele diz, eu digo, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. É bom você entender, porque senão você lê e pensa, Paulo é contra o casamento. Não é bem assim, tá bom? Tendo isso em mente, nós iremos agora abordar o que Paulo diz no capítulo de número 7, mas sempre lembrando o seguinte, parece que tem algumas coisas que nunca mudam. A cultura da cidade de Corinto era uma cultura saturada por sexo, promiscuidade, adoração sexual, libertinagem, muito comum naquela sociedade. Parece que essas coisas não mudam. Isso parece ter continuado no presente. Nós vivemos em uma sociedade que também é saturada pelo sexo. Uma sociedade que é saturada pelo consumismo. E nessa sociedade saturada pelo consumismo, cada pessoa, os nossos filhos, são influenciados por isso. Nós somos influenciados pela ideia do consumismo, na qual nós achamos que nós merecemos ser felizes. Que tudo que deve acontecer na vida é a nossa própria felicidade. Então, muitas pessoas, quando elas pensam no sexo, elas só lembram do sexo como o sexo é a fonte da felicidade para essas pessoas. É por isso que nós temos muitos que são idólatras sexuais. Temos muitos que estão escravizados ao próprio sexo. Muitos escravizados à própria pornografia. Tem alguns que pensam que eles não conseguem permanecer casados se eles não estão felizes no casamento. Essa sociedade consumista transforma o casamento em um contrato, quando a Bíblia Sagrada deixa claro que o casamento é um pacto. Contrato é mais ou menos o seguinte, se a minha esposa não cumpriu a parte que ela prometeu, eu posso anular o contrato. Se eu não cumprir a parte que eu prometi, eu posso anular o contrato. Pacto é diferente. Vocês se lembram do pacto na Escritura Sagrada, quando Deus estabeleceu um pacto com Abraão, e como era realizado? Abraão matou alguns animais, colocou os pedaços de animais no chão, andou entre aqueles pedaços, e ele dizia, se eu quebrar esse pacto, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Quando um pacto é quebrado, existe morte. Quando um contrato é quebrado, não. Na Bíblia Sagrada, casamento não é meramente um contrato. Casamento é um pacto. E quando esse pacto é desfeito, o cheiro de morte, as consequências de morte, contaminam toda a sociedade e toda a família. Nós precisamos lembrar desse ponto. Hoje em dia, o IBGE, em 2017, no dia 31 de dezembro de 2017, lançou uma pesquisa sobre o casamento no Brasil, dizendo o seguinte, a cada 3 casamentos no Brasil, 1 termina em divórcio. E sabe o pior? O Instituto Barna, fazendo pesquisa sobre isso, disse, e no meio evangélico não é diferente. Então, nós começamos a observar como que tantas vezes a própria igreja tem sido moldada por uma cultura e não direcionada pela Escritura. O que o apóstolo Paulo fala aqui, então, sobre casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento? Quando você observa no versículo de número 10, Paulo está argumentando debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando e mencionando aqui a autoridade de Jesus. Ele coloca 5 pontos rápidos para nós. Primeiro, do versículo de número 8 a 10, quando ele fala com os solteiros, os não casados, ele diz, casamento é o melhor caminho para se combater a impureza no seu estado. No seu estado de solteirice. Ele diz assim no versículo de número 8, aos solteiros e viúvos, eu digo, era bom que eles permanecessem no estado que eu também vivo.
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A preferência do apóstolo Paulo é que todas as pessoas fossem como ele fosse. Você vai dizer, por que isso? Porque o versículo de número 32 até o 34, ele diz, porque os solteiros podem se consagrar desimpedidamente ao Senhor Deus. Você não tem que agendar o horário de ir ao supermercado com a esposa. Você pode ler a Bíblia nesse horário. Você não tem que agendar o momento de ir ao shopping center com ela. Você pode visitar hospitais e pessoas que estão hospitalizadas. Você não precisa ajudar a lavar as vasilhas da casa para ela, ou ajudar a fazer o almoço. E nem ela tem que, de fato, cuidar da casa e cuidar. Ela pode se consagrar desimpedidamente ao Senhor. Esse é o princípio do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo, é melhor que permaneçam solteiros, porque você pode se consagrar desimpedidamente. Além do mais, no versículo de número 26, ele vai dizer, nós estamos vivendo uma situação presente que eu gostaria que vocês ficassem livres de dores, de problemas, de angústias, de preocupações com o casamento. Então eu gostaria que vocês não precisassem se preocupar com isso. Provavelmente o apóstolo Paulo era viúvo. Você vai dizer, mas de onde é que o senhor tirou isso, pastor? Simples. Paulo era membro do Sinédrio. Nenhum membro do Sinédrio, ninguém poderia ser membro do Sinédrio se não fosse casado. Além do mais, o apóstolo Paulo foi treinado para ser um rabino, estudando aos pés de Gamaliel. E nenhum rabino seria solteiro. Talvez, nós não sabemos, a Bíblia não informa, e aqui eu estou meramente conjecturando. Eu estou meramente conjecturando nesse ponto, em que o apóstolo Paulo talvez tivesse sido casado, sim, e de repente a esposa dele morreu e agora ele era solteiro. Ele vai dizer, olha, por causa do meu trabalho, se você quiser de fato se consagrar desimpedidamente ao Senhor, é melhor que você fique solteiro. Mas ele vai dizer, algumas pessoas não conseguem se controlar. Algumas pessoas, elas têm esse fogo da paixão sexual nelas, que é muito forte. Versículo de número 9, ele vai dizer, nesse caso, o melhor caminho é casar. Por quê? O casamento, nesse sentido, será um instrumento do próprio Deus para que você não viva a imoralidade. É engraçado que ele já havia falado isso. No versículo de número 2 ele diz, por causa da impureza, é melhor, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Paulo não está sendo muito romântico aqui. Ele está sendo realista. Você vai dizer, não, eu não gostaria de casar simplesmente para lutar contra as impurezas ou contra as paixões da carne. Mas Paulo está dizendo, não somente por isso, mas é um bom motivo se você o fizer. Você não estaria agindo de maneira errada se você o fizesse. O casamento já havia sido mencionado como um meio de combater a imoralidade. Algumas pessoas, nesse caso, Paulo diz, caso elas não se controlem, caso elas não consigam se controlar, é melhor você se casar. Para evitar o descontrole, é melhor casar. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver contigo? Aqui vão algumas orientações bem práticas para nós. Pais presentes, jovens presentes. Primeiro, seria melhor você evitar namoros longos. Quanto mais tempo no namoro, mais intimidade se desenvolve. Algumas pessoas conseguem namorar 5, 10, 15 anos. Mas a intimidade que se desenvolve de tal forma que chega a um ponto que é difícil para a pessoa manter o controle. Pais, seria melhor vocês não aceitarem ou permitirem que os seus filhos começassem a namorar muito cedo. Eles não têm maturidade para desenvolver um próprio namoro. Eles não têm nem perspectiva de casamento. Então, muitas vezes, você tem pais, mães, que a criança acabou de entrar na adolescência, já tem um namoradinho. Aliás, se tem uma coisa que é irritante, é você observar na igreja pais de criancinhas dizendo assim, ele é namoradinho dela, ela é namoradinho desse. Lembra, Cantares, o livro de Cantares diz assim, não desperteis o amor até que esse o queira. Não force a barra. Pai, mãe, vocês não precisam fazer isso. Vai chegar o momento em que essas coisas irão aflorar
pela própria ordem de Deus. Respeite a ordem do Senhor Deus. Respeite a ordem da natureza. Não pressione. Se você pressiona, coloca uma dificuldade maior sobre os seus filhos. E muitas vezes você tem pais, mães, que a criança acabou de sair da puberdade e já começa a namorar. E quando ela começa a namorar, porque ela não tem discernimento correto, esse namoro logo, logo desenvolve em impurezas. Segunda orientação bem básica, evite os namoros em locais solitários, você sozinho. Evite, é bom evitar. Se você não consegue estar em comunhão com a família, com o povo de Deus, se você só consegue ficar feliz sozinho, num cantinho, provavelmente esse negócio não vai dar certo. E você vai ficar envergonhado depois, você vai trazer vergonha sobre o nome de Cristo Jesus. Evite. Lute contra todo o envolvimento que você tem, a pornografia e o cultivo de fantasias, coisas que nunca poderão ser satisfeitas, mesmo no contexto do casamento. Evite isso. Nós vivemos em uma sociedade altamente sexualizada. E muitas pessoas buscam orientação sexual na pornografia e veem coisas que elas nunca poderão praticar, nem mesmo no contexto do casamento, porque não são coisas lícitas e não são coisas corretas. Então, evite. O abrasamento ou a impureza, que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo de número 9, é o desejo de desfrutar de privilégios que são restritos ao casamento. Então, Paulo diz, se você deseja isso, é melhor que você se case. Ponto. Para os solteiros. E para os casados? O que o Paulo fala para os casados? Paulo fala aqui para os casados o seguinte, casamento é um pacto que não deve ser desfeito. Aqui ele está falando para dois crentes. Versículo de número 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, o próprio Senhor. É como se Paulo estivesse dizendo, Jesus já falou alguma coisa sobre isso. Jesus já deu uma ordem sobre isso, um mandamento, e é a própria autoridade do Senhor Jesus. E o que Jesus disse? O que Deus ajuntou não separe o homem. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não existe alternativa. O divórcio não deveria ser alternativa para crentes. O que Paulo está colocando aqui é que casamento é uma união pactual e ela vai espelhar a união de Deus conosco. Como Deus não quebra o pacto que ele fez comigo e com você, você não deveria quebrar o pacto que você fez com seu cônjuge. Esse pacto foi estabelecido diante do Senhor Deus e ele não deveria ser quebrado. Por causa disso, divórcio não é uma alternativa para os cristãos. Não importa quem vai iniciar, ele vai dizendo assim, olha, que a mulher não se separe do marido, depois do versículo 11, que o marido não se separe da mulher. Por quê? Porque Deus odeia o divórcio. O divórcio, ele não é um preceito bíblico, o divórcio, ele é limitado na Escritura Sagrada, em algumas situações, mas ele nunca é ordenado, mandado na Bíblia Sagrada. Casamento não é um contrato. Divórcio é uma dissolução da união. É engraçado que divórcio geralmente é buscado, até pelos crentes, pelos motivos mais egoístas. Paulo diz aqui que a mulher não inicia o divórcio, que o homem não inicia o divórcio. Quais são as justificativas comuns que nós temos ouvido para os divórcios? As pessoas dizem, olha, eu me casei por razões erradas. A mulher queria segurança, o marido queria sexo. E agora eu vejo que me casei com a pessoa errada. Às vezes nós falamos, olha, eu mereço ser melhor. Outras vezes nós ouvimos, eu vou me divorciar por amor aos meus filhos. E essa para mim é a justificativa mais irônica que existe. Porque qualquer cônjuge que busca o divórcio não sabe a desgraça que isso causa na criança e no filho. Não sabe a desorientação, a falta de referência que um filho e uma filha têm quando seus pais se divorciam. Muitas vezes a justificativa é mais ou menos o seguinte, olha, eu não sou feliz nesse casamento. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar no casamento para a santidade, e nem sempre para, ou somente para a felicidade. É para a felicidade, mas não somente para a felicidade.
Algumas pessoas argumentam dizendo, todos os meus amigos dizem que eu deveria me divorciar. Esse é um outro argumento muito tolo. Caso haja separação entre crentes, o apóstolo Paulo diz, e aqui ele coloca, se, olha, versículo de número 11. Então, primeiro, divórcio não deveria ser uma alternativa. Se houver a separação, se houver o divórcio, versículo de número 11, que nenhum dos dois se case. Ou que ele se reconcilie. Na verdade, ou a solidão, porque se a pessoa se separou, está sozinho, depois resolveu casar com outra pessoa, isso é adultério. Isso é adultério. A parte que se casou com outra pessoa, a parte que começou a namorar outra pessoa, você está adulterando. Porque não existe a possibilidade de divórcio, de acordo com o Senhor Jesus. Então, no caso seria, nós não devemos nos separar, mas ainda assim nós insistimos em separação. Tudo bem, vocês vão se separar. Mas qual que seria o caminho? Solidão, de hoje para o resto da tua vida. Caso se separem, Paulo diz, que não se casem. Ou, se de repente entendeu, eu não consigo viver sozinho, solidão não é uma alternativa para mim, Paulo diz, que se reconcilie. E aqui uma coisa muito interessante, a reconciliação de casais que foram separados, quando eles voltam juntos, isso é um bom testemunho do Evangelho. Isso é um testemunho do que Cristo pode fazer num relacionamento que foi fracionado, quebrado, mas que pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho, o perdão foi exercido, a graça foi estabelecida e eles agora estão se reconciliando novamente. Essa é a alternativa do que o apóstolo Paulo dá. Você vai dizer, o que isso tem a ver conosco então hoje? Algumas dicas bem práticas. Primeiro, casais, o divórcio nunca deveria ser uma porta aberta no relacionamento. Mesmo nas conversações, você que é casado, você nunca deveria falar sobre divórcio. Nunca use divórcio como uma ameaça no momento da discussão. Você está brigando, está discutindo, a coisa não está bem. Então talvez o melhor seja separarmos. O divórcio nem deveria fazer parte das suas conversações. É aquela palavra que você faz um pacto com o seu cônjuge dizendo, nós não iremos utilizar esse termo. Esse termo não existe no nosso relacionamento. Porque se ele existe, se ele for uma possibilidade, sempre rondando esse casamento, um dia ele vai bater a porta. Um dia você será tentado a recorrer ao divórcio. Segunda dica, o compromisso do casal é lutar, não um contra o outro, mas o compromisso de lutar para manter o amor. Manter o amor como? De uma maneira sacrificial. O amor é sacrificial. Jesus Cristo nos amou e nós cantamos isso nos cânticos nessa manhã. E Jesus, para nos amar, Ele abriu mão da sua glória, da sua honra. Ele desceu do céu. Ele foi à cruz. Muitas vezes nós pensamos no amor sacrificial de Jesus Cristo como aquele que morreu pelas pessoas amadas. Mas o amor sacrificial de Jesus começou quando ele abriu mão dos seus direitos. E ele desceu dos céus. Muitas vezes, o meu problema com a minha esposa é que eu amo demais a minha glória para admitir que eu estou errado e para lutar pelo nosso amor. E tantas vezes eu vejo isso em alguns casais. Nós estamos mais interessados no nosso direito do que nos nossos deveres. A Bíblia diz que amor é paciente. A Bíblia Sagrada diz que o amor não procura os seus próprios interesses. Então, a dica é, lutem de fato, briguem de fato, não um contra o outro, mas para manter e cultivar o amor no relacionamento. Mesmo que houver separação, terceira dica, nem tudo está acabado. Paulo fala que é possível haver reconciliação. Aqueles que se divorciam ou estão por fazê-lo, muitas vezes eles pensam que o divórcio, isso é inevitável.
não dá para continuar nesse casamento, ninguém pode resolver os problemas desse casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo é especialista para transformar situações piores do que o seu casamento. Aquele que ressuscitou mortos, aquele que curou enfermos, aquele que opera milagres, ele é especialista para transformar situações piores do que essa que você se encontra nesse exato momento, se essa é a sua situação. Ele pode interferir ali. Terceiro lugar, somente 3 coisas podem quebrar o pacto e tornar a separação uma possibilidade. É claro que você vai prestar bastante atenção no que eu vou dizer agora. 3 coisas apenas. Primeiro, quando o apóstolo Paulo fala, essas coisas ordeno, não eu, mas o Senhor, ele está fazendo uma referência implícita ao que Jesus Cristo disse sobre o casamento. E sabe o que Jesus disse sobre o casamento? Ele disse que qualquer que repudiar ou divorciar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita. Ou seja, o divórcio pode acontecer, o pacto foi quebrado quando houve o adultério. Nem todo adultério precisa terminar em divórcio, pode haver perdão. Mas se houve o adultério e a pessoa inocente não consegue conviver com a pessoa que adulterou, é possível haver o divórcio. O pacto foi quebrado. A segunda coisa que o apóstolo Paulo menciona aqui, que pode dissolver o pacto, é no versículo de número 12 a 15, quando existe um abandono, uma deserção pelo não crente. Observe bem aqui, quando ele diz, aos mais digo, eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não abandone, ou seja, não é o crente que inicia a separação. Versículo de número 13, e a mulher que tem um marido incrédulo e esse consente em viver com ela, ela não deve deixar o marido. Versículo 15, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. A situação daqueles que são casados com pessoas não crentes é uma situação angustiosa. E muitas vezes nós que temos cônjuges crentes não conseguimos entender quão difícil é para o cônjuge casado com alguém não crente. O apóstolo Paulo diz que os crentes que estão casados com não crentes, eles são canais de bênçãos para os não crentes. Porque no versículo de número 14 diz que o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa. Então, mulher, se o seu marido ainda não é crente, você é uma bênção de Deus na vida dele. Marido ou homem, se a sua esposa ainda não é crente, você é uma bênção de Deus na vida dela. E você não pode iniciar a separação. O crente não deve iniciar a deserção. A deserção só pode acontecer se o descrente não aceitar e ele quiser ir embora. Nesse caso, o crente, Paulo diz no versículo de número 15, ele não fica sujeito à servidão. Ele pode deixar o outro ir. Nesse caso, ele poderia sim se divorciar ou buscar o divórcio. Terceiro caso, que é mais óbvio, versículo de número 39, ele fala sobre isso. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Então, pronto, no caso da morte. Não é? Você tem esses 3 casos: adultério, deserção e morte. Você vai dizer, o que tem em comum entre eles, pastor? Simples. Todos eles destroem a base do casamento. O casamento, o apóstolo Paulo escreve, e lá em Gênesis diz, é o homem deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua esposa. Quando existe adultério, quando existe deserção ou quando existe morte, essa união foi desfeita. O adultério destruiu a união entre o marido e a mulher, porque agora houve uma união a uma terceira pessoa. Um terceiro entrou no esquema. E a união foi desfeita. O abandono, a deserção por parte do não crente, destrói a união.
e a morte, certamente. Pois bem, no caso da deserção, no caso do cônjuge crente, que o marido não é crente, aqui é uma coisa bem interessante, Paulo não está falando de dois jovens que estão livres na vida e de repente um deles gosta de uma pessoa que não é crente e diz, vou me casar com ela. E se amanhã essa pessoa que não é crente quiser separar, tudo bem que ele separe. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de um casal que já está casado e um deles é convertido e o outro não. Não existe na Bíblia Sagrada nenhuma prerrogativa, não existe na Bíblia Sagrada, nem mesmo orientações para que você, jovem que é crente, comece a namorar e se casar com uma pessoa descrente. E se você quiser saber as consequências disso, basta você sentar e conversar com uma irmã ou com um irmão na igreja cujo cônjuge não é crente. E veja quais são as dificuldades que ele enfrenta ou que ela enfrenta. Basta você se orientar nesse sentido. Mas você não tem base na Bíblia Sagrada. O que Paulo está falando aqui é daquele que já está casado e um dos cônjuges não é crente. O que fazer quando a parte não crente não quer mais ficar casada? Paulo diz para o crente que não seja você para tomar a iniciativa. Não facilite as coisas para o divórcio. Você que é crente, viva em piedade, ame. Você que é crente, cuide do seu cônjuge, mesmo não sendo ele crente. Não seja você que facilita as coisas para a separação. Então, por favor, não seja aquela esposa que não cuida do marido, não cuida da casa, tudo para ela é a igreja, a igreja, a igreja. O marido olha para ela e diz, desse jeito, eu não quero ficar nesse casamento. Não facilite as coisas para a separação. Seria mais ou menos isso. O marido que é crente, a esposa não é crente, de repente o marido não cuida da casa, todo o dinheiro dele vai para a igreja, dízimo, ofertas, de todo o tempo dele, a igreja, tudo e tal, ele está sempre, não participa de nada, a esposa diz, desse jeito, eu não estou casada mais com esse homem, eu sou viúva de um marido vivo, não vou ficar. Então, a ponto do apóstolo Paulo aqui é que o crente não inicie o processo. Que o crente compreenda que a sua perseverança no casamento é uma bênção para o não crente. Você é um canal de bênção para ele. Versículo de número 14 diz, o marido incrédulo é santificado no convívio. Mas, se o não crente ainda assim quiser ir, você não está preso a essa situação. É isso que está dizendo o versículo de número 15. Não fica sujeito à servidão. Você não está preso. Em quinto e último lugar, quem é que poderia, então, nesse caso, se casar novamente? Primeiro, a parte ofendida, no caso do adultério. Não a parte adúltera, mas a parte que foi ofendida, a parte inocente. E o casamento foi desfeito porque um dos cônjuges adulterou. A parte que não adulterou pode, além de separar, casar de novo. Em segundo lugar, a parte crente, quando não crente, abandona. Em terceiro lugar, a parte que ficou viúva. O marido morreu. A esposa, se ela quiser, ela pode se casar de novo. A esposa morreu. O marido, se quiser, ele pode se casar de novo. São apenas essas situações. Você vai dizer, pastor, isso é muito duro. Isso é muito difícil. Claro. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre isso, ele cita o versículo de número 29 a 31. Isso significa, está na hora de terminar. Versículo de número 29 a 31. Quando o apóstolo Paulo menciona, ele diz assim, isso, porém, eu vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo como dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Eu e você só conseguimos obedecer à Escritura Sagrada se nós vivermos aqui na terra à luz da eternidade. Sabendo que esse mundo passará. Sabendo que o que acontece nesse mundo é fugaz, é passageiro. E que a aparência do mundo desaparecerá. Mas há um princípio eterno. E eu e você só conseguiremos, de fato, obedecer o que a Escritura Sagrada diz,
se as nossas decisões forem tomadas à luz da eternidade. Sabendo que o compromisso que você assume com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido, é um compromisso à luz da eternidade. Aqui na Terra, muitas vezes, as pessoas vão dizer, mas eu não sou feliz. Eu não estou feliz. Eu estou passando por momentos angustiosos na minha vida. Estou passando por crises no meu casamento. Paulo fala sobre isso. O que eu faço nesses momentos, então? Busque graça. Busque graça do Senhor Deus. Busque intervenção de Deus na sua vida, na vida do seu cônjuge. Procure agir certo, mesmo quando o seu cônjuge age errado. Você vai dizer, mas isso é um absurdo? Por que eu deveria agir certo, mesmo quando o meu cônjuge age errado? Primeiro, porque você tem um conhecimento mais profundo das verdades de Deus do que provavelmente seu cônjuge que está agindo errado tem. Segundo, porque quando você faz o certo, mesmo quando o cônjuge faz errado, você faz o certo para glorificar a Deus. Se você praticar o certo como se fosse simplesmente uma moeda de troca, a minha esposa fez o bem para mim e eu farei o bem para ela, isso é moeda de troca. Jesus diz, até os fariseus fazem isso. Até os pagãos fazem isso. Eles se relacionam com moeda de troca. Mas quando você faz o certo, mesmo que o seu cônjuge faça o errado, você está glorificando a Deus. E em terceiro lugar, você está ajudando o seu cônjuge a ser melhor. Você está santificando, sendo um instrumento de santificação para o seu cônjuge. Deixa eu contar uma historiazinha rápida para vocês. Minha esposa não sabia dançar. Mas ela queria aprender a dançar. Eu sabia dançar. Confesso para vocês que hoje eu já me esqueci. Se você não pratica, logo você esquece. No casamento do nosso primeiro filho, havia um pedido de que nós dançássemos valsa no casamento dele. Mas a minha esposa não sabia dançar. Pelo menos valsa eu acho que eu consigo ainda dançar. E eu tentei ajudá-la. E como que eu tentei ajudá-la? Primeiro, eu a coloquei pisando sobre os meus pés. E quando a música tocava, eu fazia os movimentos. E como eu sou mais gordo do que ela, não vou dizer mais forte, mais gordo do que ela, é fácil levá-la de um lado para o outro, ali, até ela aprender os movimentos. Mas a minha preocupação maior não era só colocá-la sobre os meus pés para que ela aprendesse os movimentos. A minha preocupação maior é para que eu não errasse. Porque no momento em que nós dois estivéssemos dançando, se eu dançasse bem, aquilo iria acobertar, encobrir qualquer coisa que ela fizesse de errado. Bom, na verdade ela não fez nada de errado, ela conseguiu dançar muito bem, tanto aqui no Brasil, no casamento, como lá na Índia, quando nós participamos da cerimônia do casamento de nosso filho lá. Mas aquilo foi boa ilustração para mim. Quando eu faço certo, mesmo que o meu cônjuge esteja agindo errado, eu me torno instrumento de bênção para o meu cônjuge. Eu consigo ajudar o meu cônjuge. E essa pessoa pode ser, inclusive, santificada pelo próprio Deus. Não é fácil permanecer casado. Não é fácil amar o tempo todo. Se fosse fácil, nós não precisaríamos que a Bíblia Sagrada nos desse vários mandamentos. Marido, amai a vossa esposa. É um imperativo, é um mandamento. Se fosse fácil, o apóstolo Paulo não precisaria dizer que demanda paciência, porque o amor é paciente. Mas nós não fomos chamados para praticar apenas o que é fácil. Nós fomos chamados para praticar aquilo que glorifica a Deus, para aquilo que exalta o Senhor Deus. E um casamento puro, santo, correto, é uma ilustração daquele grande casamento que um dia nós teremos com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Quando nós formos unidos ao noivo eterno, igreja e Cristo unidos, e todos celebrando
a ceia do Senhor, da qual nessa manhã poderemos participar como um vislumbre daquela glória que teremos ao final. Considere com seriedade o casamento. Você que é jovem, considere a sua situação. Como que você tem lutado contra as impurezas na tua vida? Você que é casado, considere a tua situação. Como que você tem cultivado o teu casamento? Você que é casado com uma pessoa não crente, considere a tua vida. Como que você tem sido canal de bênção para esta pessoa? Você que está pensando no divórcio, considere quão perigoso isso é e como isso ofende a Deus. Você que acha que casamento é simplesmente como mudar de roupa, hoje você está casado, amanhã você casa com outra pessoa, cuidado para você não ofender e agravar o seu relacionamento com Deus eterno. Maridos, como que vocês têm tratado a esposa? Esposa, como que você tem tratado o marido? Vamos orar nesse instante.